Olá, você está na TV Terra do Sol e estamos de volta com notícias de Fortaleza. O tema de agora é educação. Nós vamos mostrar os avanços nas taxas de rendimento dos alunos da rede de ensino e também vamos abordar as estratégias desenvolvidas pela rede de ensino que contribuem para esses índices. Para melhor entender as mudanças e os avanços, vamos assistir agora o VT. Roda. Segundo dados do último censo escolar, Fortaleza reduziu em quase 94% o abandono no ensino fundamental entre 2018 e 2019 e se tornou a capital com o melhor resultado em todo o Nordeste. Na taxa de aprovação, o município cresceu 28% no período de 2008 a 2018. Em 2019, a taxa de aprovação da capital alcançou 98%. Já a taxa de reprovação caiu quase 78% no mesmo período. Esse resultado também colocou Fortaleza no topo do ranking, como a capital do Nordeste que mais reduziu no número de alunos reprovados no ensino fundamental. Para diminuir o abandono escolar, uma das estratégias da prefeitura foi criar um sistema próprio para o acompanhamento diário de frequências dos alunos. O trabalho também auxilia nas estratégias de busca ativa dos estudantes com o registro de falta não justificada. As taxas de rendimento escolar são fundamentais para verificar e acompanhar o trabalho das escolas e dos profissionais de ensino. São também indicadores utilizados para definir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Comigo no estúdio o secretário adjunto de Educação, Jefferson Maia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço o convite e vamos falar aí sobre educação. E muita notícia boa, inclusive, né? Bom, a gente tem uma taxa que reduziu, né, bastante a questão do abandono escolar. Você pode contar para a gente um pouco assim, quais foram as estratégias, né, utilizadas para que a gente conseguisse essa vitória, né, e esse avanço na educação? É importante ressaltar que a educação pública de Fortaleza tem hoje um dos menores, se não o menor índice de abandono escolar do Norte e Nordeste e um dos melhores índices de aprovação atual do Norte e Nordeste, né? Uma das principais estratégias, dentre várias que a Secretaria Municipal de Educação adotou, foi a questão do sistema de monitoramento permanente de frequência, porque a gente acredita que o aluno que aprende, que tem mais capacidade e condição de aprender pelo trabalho valoroso dos nossos professores, é aquele aluno que está na escola todo dia. Então a gente entendeu que para atacar o problema da reprovação escolar e do abandono escolar, o primeiro pressuposto seria justamente criar um sistema que monitorasse diariamente, em tempo real, um sistema totalmente free, criado dentro da Secretaria de Educação, pela equipe técnica e pedagógica, que realmente fosse eficiente no sentido de monitorar a frequência, identificar quais são as escolas e os alunos que apontam maiores problemas nessa frequência e intervir com a nossa gestão pedagógica e a nossa gestão escolar para que essa criança volte a frequentar com regularidade. Então foi feito, né, além desse programa, também um acompanhamento de perto para entender quais eram as escolas que tinham maior índice de falta, no caso. Isso, dentro de Fortaleza, dentro do Sistema Municipal de Fortaleza, nós temos um comitê de aprendizagem que avalia quinzenalmente todos esses dados que são diários e permanentes. Mas como assim? Assim que o aluno chega na escola, a responsabilidade da diretoria da escola é inserir o dado da frequência dele naquele mesmo momento. Caso o aluno tenha faltado, a escola já registra a falta e já tem a obrigação, isso é uma cultura já nas nossas escolas, de entrar em contato com a família para saber por que o aluno faltou, qual o motivo. Quando o motivo é justificável, tecnicamente, ele insere no sistema e diz, olha, o aluno não veio hoje porque ele está doente. Quando a gente não identifica por que esse menino faltou, ou seja, a gente não tem a justificativa, imediatamente ele cai na busca ativa e a escola tem que adotar um protocolo imediato até encontrar essa criança. A gente só sossega quando a criança volta para a escola.
Não tem mais aquela questão de esperar para ver o que aconteceu, não, vamos esperar alguns dias. A partir do primeiro dia já é realizada essa busca, essa preocupação para entender qual é o motivo dessa falta, né? Isso, a partir do primeiro dia e do primeiro momento. Na maioria das vezes, as escolas, até por uma questão mesmo de cumprir o protocolo e dessa responsabilidade, ela já entra em contato. E a cultura está tão forte que os próprios pais já se antecipam. Os próprios pais já ligam, já mandam um recadinho, ó, meu filho não vai hoje porque ele está com esse probleminha de saúde, mas amanhã ele volta. Isso gerou um aumento significativo na presença diária das crianças. E aí isso traz 3 fatores positivos para a rede. Por quê? Porque se ela está mais tempo na escola, ela aprende mais. Se ela aprende mais, ela tem a maior probabilidade de ser aprovada. Se ela vai melhor no desempenho escolar ao longo do ano, ela também tem maior condição de terminar o ano e não abandonar. Com isso, a gente reduz o abandono, reduz a reprovação e acaba ampliando a aprovação para esse número fantástico de 2009, que eu considero assim um grande legado, uma grande conquista de Fortaleza, que é você ter mais de 98% das nossas crianças concluindo o ano letivo com sucesso. Não é à toa que ela é considerada, né, a capital do Nordeste, assim, um sucesso, né? No sentido de ter esse número e uma mudança bastante acentuada, né, com o passar dos anos nessa participação, né, dos alunos, e é um envolvimento que precisa desse pilar, né, do aluno, da família e da escola, né. Como é que as famílias, igual você já deu o início, né, a isso, como é que as famílias receberam essa mudança e como é que elas também fazem acontecer? Muito importante a sua pergunta, porque isso é uma questão cultural. Nós iniciamos esse trabalho com o nosso sistema de monitoramento de frequência em 2017, no segundo semestre, ou seja, ele já vai aí para o seu 3º ano. E no começo é uma questão mesmo de cultura, né? Os pais tiveram que se acostumar, a escola está ligando, a escola está mandando comunicado, a escola está chamando o pai o tempo todo. Agora, quando você quer que uma determinada prática pedagógica ou mesmo uma prática de acompanhamento desses alunos aconteça, você tem que envolver os pais. Então, as nossas escolas, elas fazem com que os pais se sintam parte. Nas reuniões de pais, elas mostram, olha, antes do sistema de monitoramento de frequência, a gente tinha esse percentual de faltas. À medida que o sistema foi evoluindo e a gente foi melhorando o acompanhamento e vocês foram dando esse feedback, olha aqui como melhorou, como cresceu a presença das crianças. E olhem para cá, vejam que como o maior tempo das crianças na escola ocasionou uma melhor aprendizagem, olha como as notas delas melhoraram, olha como as crianças passaram de ano. Então esse envolvimento, essa prestação de contas, no sentido de mostrar para as famílias que o sistema é importante, é que trouxe esse reconhecimento. E hoje a gente afirma assim com muita segurança e também com muita felicidade que esse monitoramento dessa frequência escolar com esse sistema moderno, extremamente objetivo e eficiente, que tem todo um protocolo que vai até o conselho tutelar, faz parte da cultura das escolas e tanto professores como gestores, como os alunos, eles conhecem, as famílias, eles conhecem o processo. Com certeza, mais uma vez a educação se mostrando como uma ferramenta única e essencial na vida das crianças, dos adolescentes. Na verdade, a educação é essencial na vida de qualquer pessoa, né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta e o tema de hoje é educação e os avanços na rede de ensino municipal. Quem está comigo e falando tudo sobre o tema é o Jefferson Maia, que é secretário adjunto de Educação. E a gente falando desses avanços, né, da participação dos alunos, da participação da família, né, que é um pilar essencial, a gente precisa falar um pouco também dos próprios professores, né? Então, se os professores estão realizando esse trabalho, está vendo que está tendo menos falta, né, nas salas, consequentemente, a gente vai aumentando, igual o senhor explicou no bloco anterior, a aprovação desses alunos, né, na rede de ensino. Como é que funciona, por acaso, se um professor não está conseguindo atingir esse nível, né, que a escola já está trabalhando esse potencial, que a rede já está sendo conhecida? Como é que funciona em caso, se a gente tiver um caso pontual sobre isso? É importante ressaltar que o protocolo de verificação da frequência é tão estruturado que todos
participantes, todos os atores do processo educacional, eles participam ativamente, inclusive o professor, né? No resultado, na questão da aprovação e do abandono escolar, que a gente vê a questão do sucesso da política. Então, quando eu digo assim, que Fortaleza hoje tem 98%, 98,1% de alunos aprovados e apenas 0,4% de alunos de abandono, isso eu estou querendo dizer que a cada 100 alunos, menos de meio aluno abandona na rede. Eu estou querendo dizer que nós falamos de uma política de sucesso. Mas ainda assim, isso por si só não garante a aprendizagem. Isso é um dos fatores. O aluno na escola, com o nosso professor, de forma mais intensa e presente, é um dos fatores, sem dúvida alguma, nós acreditamos nisso. Mas aí o nosso professor, não só ele, mas a nossa rede educacional, ela precisa estar pronta, preparada, para atender esse aluno e garantir que esse aluno aprenda. Por isso que nós temos uma política de formação dos professores muito bem estruturada na rede municipal. Para você ter uma ideia, ela é uma política que acontece mensalmente, de forma presencial. Nós reunimos aí, em média, aproximadamente 8.000 professores por mês. Claro, antes da pandemia, presencial. Hoje, todo à distância, obviamente. Mas com conteúdo e com a grade temática toda estruturada. Desde a avaliação, até as questões pedagógicas, até as questões de competências e habilidades dos alunos, quais aqueles conteúdos que eles estão aprendendo mais, quais os que estão aprendendo menos. Nós seguimos o protocolo PAIC, que é um protocolo aí do Estado, para desenvolver a aprendizagem das crianças na idade certa, né? E também a questão da frequência escolar é uma temática que é abordada nessa formação. Então, essa organização onde eu garanto com políticas estruturadas que as crianças permaneçam na escola, onde eu verifico permanentemente a presença dela e faço a intervenção, não é só olhar. A gente intervém para que ela volte. E, ao mesmo tempo, eu estruturo a escola para que essa criança fique dentro dela, tendo condições de aprendizagem, com um professor formado, permanentemente. Essa formação é tão importante que é um conjunto de formações com temáticas pré-definidas e, ao final do ano, esse professor recebe o certificado e esse certificado, inclusive, vai ajudá-lo na sua própria progressão. São pontas bem amarradas, você não tem pontas soltas nesse processo. E a gente acredita que essa estrutura é a que colabora, que contribui para que haja esse sucesso, essa melhoria nos nossos índices de aprendizagem. Com certeza. E fica de inspiração, né? A educação por si só já inspira, né? E quando você vê um professor inspirado, uma coisa vai desencadeando a outra, né? Então, ter esse processo de avaliação, igual o senhor explicou, vai ajudar na própria carreira dele dentro dessa rede de ensino, né? E é válido ressaltar que nós temos uma rede de profissionais, de professores excelentes, né? São professores concursados, são professores do mais alto nível, que realmente fazem a diferença. Porque a secretaria, ela prepara a estrutura, ela tenta dar o mínimo de condições para que as coisas aconteçam, mas é lá no chão da escola, com o trabalho do professor, do coordenador pedagógico, dos atores da educação, com os estudantes, que a coisa acontece, né? Então, se eu tenho os meninos na escola, se eu tenho um processo formativo onde eu olho para cada um desses detalhes, e se eu tenho um trabalho de verificação coerente, preciso e eficiente, tanto da qualidade da aprendizagem dessas crianças, que Fortaleza também tem um sistema próprio onde eu avalio mensalmente a qualidade da aprendizagem das crianças, para além das avaliações internas, que são muito importantes, mas nós temos um processo de avaliação externo que nos ajuda a dar subsídios para, inclusive, conduzir a nossa prática pedagógica. Então, todos esses fatores alinhados, eles colaboram para hoje a gente ter uma rede de educação que sabe onde está, conhece e reconhece os seus problemas, sabe qual o melhor caminho a se traçar para se resolver esses problemas e, principalmente, sabe para onde quer ir. Se você chegar numa escola municipal, você vai ter lá um plano de educação daquela escola, um projeto político-pedagógico, com diagnóstico da escola, situacional e onde ela quer chegar. Quais são as metas e quais são os objetivos que ela quer chegar nesse trabalho coletivo, dentro da escola
e, obviamente, seguindo as diretrizes da secretaria. Muito bacana. Não tem como falar de educação e também não falar de trabalho em conjunto, né? Porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, né? Então, ver esse tripé, digamos assim, muito bem fortalecido é uma inspiração para os alunos também, né? E pela idade, né? Então, tudo e pequenas ações influenciam nessa rotina desse aluno. Certamente. É se importar na rede municipal de educação, ações como essas mostram que nós nos importamos com os nossos alunos. Nós queremos eles perto da gente, com os nossos professores. Quanto mais tempo ele ficar conosco, mais protegido ele está e melhores condições ele vai ter de aprendizagem, porque usando uma linguagem bem cearense, nosso povo se garante, nossos professores se garantem, nossas escolas são boas. Então, o próprio SPAES, que foi anunciado recentemente, Fortaleza deu um salto gigantesco na qualidade da alfabetização das suas crianças. Se você pegar há um tempo, Fortaleza tinha um nível de alfabetização muito baixo. Hoje nós temos aí mais de 94% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa, com índice de proficiência acima de 200 pontos. Algo assim fantástico para uma rede que muitas vezes só o número de alunos do segundo ano, que é onde se avalia a alfabetização das crianças, é maior que a população de vários municípios do estado do Ceará. Por aí você tira a complexidade. Então, como você falou muito bem, esse tripé, currículo, acompanhamento da rotina das crianças, criança na escola, busca ativa de quem não está frequentando, a formação dos professores e um processo de avaliação bem estruturado, esse tripé com certeza é responsável por esses resultados. A gente recebe com muita felicidade, né? Porque a educação, ela acaba diminuindo a violência, diminuindo centenas de coisas que a gente não quer que as nossas crianças e os nossos adolescentes participem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Para o enfrentamento do abandono escolar, uma das estratégias desenvolvida pela Secretaria Municipal foi a criação de um sistema próprio de acompanhamento diário e da frequência. Bom, vamos falar um pouquinho desse instrumento, que as pessoas que estejam em casa entendam na prática, né, como é que ele funciona. Hoje a gente pode dizer que é possível acompanhar 100% dos alunos? 100% dos alunos são monitorados no sistema. Ao chegar na escola, a primeira responsabilidade da instituição de ensino é fazer o registro da frequência. Esse registro na nossa rede é feito em tempo real. Por exemplo, a aula começa às 7 da manhã, lá para as 9, 10 da manhã eu já tenho praticamente todos os alunos inseridos no sistema. Eu já sei quem assistiu a aula, já sei quem faltou e muito provavelmente já vou saber os motivos de quem eu identifiquei, os motivos da falta. Então esse é o grande diferencial. É um sistema simples, é um sistema objetivo, não demanda muita complexidade para ser preenchido, porque se fosse não iria ter sucesso, não iria para frente, como a gente diz. Precisa ser rápido. Como a gente diz, então precisa ser rápido, é um clique. A frequência vai pronta, mas o professor identificou que o aluno Caio, um exemplo, faltou, ele vai lá e marca. A gestão da escola faz a inserção da falta e a gente já tem esse diagnóstico. E o resto é protocolo. Dali em diante, cria-se um protocolo. Vou te dar um exemplo concreto. A criança faltou, a escola liga. Na ligação, a escola não conseguiu identificar por que a criança faltou. Imediatamente, a escola já tem que mandar um comunicado escrito. Às vezes é uma cartinha social, às vezes é pelo vizinho, às vezes é pelo amigo. Ainda assim, a criança não apareceu, o terceiro ponto é fazer a visita. Nós temos hoje um grupo de agentes educacionais espalhados nos distritos de educação de Fortaleza que tem essa responsabilidade junto com a escola, de ir na casa do menino atrás dele, né? A gente não conseguiu efetivar 100% agora porque o estudo ficou remoto, né? Mas no estudo presencial é assim que vai funcionar, que funciona. E não deu jeito, eu passei aí um intervalo de 10 dias letivos. Eu liguei, mandei comunicado, eu visitei e não localizei a criança, ela não voltou para a escola, eu já repasso essa responsabilidade, compartilho essa responsabilidade com o Conselho Tutelar, que recebe e vai adotar os seus protocolos. Então a gente só sossega
quando essa criança retorna para a nossa rede, ou a gente de repente sabe, não, ela não vem mais porque está estudando em outra escola, ou do estado, ou escola privada, ou foi embora para outro município, porque aí realmente são casos que a gente sabe que o aluno não vai continuar conosco. Não é que ele esteja em risco, né? Isso, é assim que funciona o protocolo. E a Secretaria e os distritos de educação acompanham esse movimento. A gente sabe qual é a escola que está cumprindo direitinho esse protocolo, a gente dá suporte, a gente dá formação. Agora a gente inaugurou em 2020 mais uma etapa, que foram os agentes educacionais, pessoas exclusivas para dar esse suporte nas escolas de localizar esses meninos. Esse é o sistema de frequência para quem está estudando, para quem está na escola. Com certeza, faz toda a diferença, né? Uma outra dúvida também, na verdade não é nem dúvida, aproveitando a sua fala, que os alunos, né, às vezes por motivos saem, a gente pode dizer que teve uma mudança, né, no perfil desses alunos. Então, há algum tempo as pessoas não davam tanta credibilidade para a escola pública, né, não tinham essa confiança no sistema de saúde, de educação pública, né? E hoje a gente pode afirmar que temos uma mudança nesse perfil no sentido de que tem muitos alunos vindo, né, em entidades privadas para a rede de ensino. Com certeza, não só de entidades privadas, mas de municípios vizinhos, de outras redes. Nós estamos hoje com 230 mil alunos matriculados na rede de ensino de Fortaleza. Nós somos a 4ª maior rede de ensino do Brasil, caminhando a passos largos para sermos a 3ª. E a cada ano nós temos uma média de aumento entre 7 e 10 mil alunos a mais a cada ano. Realmente isso é fruto, para além de qualquer outro argumento, de que as pessoas confiam, passam a confiar no sistema público que é oferecido aos filhos delas. Com certeza. E é com muita felicidade que a gente recebe isso, porque você poder contar com aquilo que é direito seu é a melhor e o melhor presente, né, que a população pode receber. Bom, eu quero agradecer muito a sua participação, dizer que foi muito esclarecedora. E quem está em casa e tiver mais dúvida pode acompanhar no nosso portal, que tem informações também. Viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço representar a Secretaria, trazer as informações para o público, agradecer a gentileza, a participação. Estamos à disposição sempre da TV para qualquer tipo de esclarecimento e participação. Com certeza. A gente volta para falar que nós já somos a 3ª aí, com mais alunos e mais crianças dentro da escola. É isso que a gente espera. Bom, você que está em casa, continue com a nossa programação e a gente se vê.